muito bem-vindos à nossa casa e com alegria novamente damos a abertura, a mais um trabalho. Então convido todos a fecharem os olhos, pensar na presença do nosso amado Mestre Jesus, que Ele possa nesse momento sentir o nosso coração e que nós possamos colocar para Ele todas as nossas dores, os nossos anseios, nossos medos, dúvidas, aflições. E Ele, como Pai também amoroso, nos abraçando e envolvendo a cada um de nós. Senhor Jesus, nos ensina a amar uns aos outros, a respeitar, a perdoar, Senhor. Abençoa, Senhor, para que não caiamos em novas tentações, para que possamos a melhorar cada dia, deixando de lado nosso orgulho, nosso egoísmo, a inveja, a ambição, e colocando apenas nos nossos atos a bondade, a fraternidade e a união. Senhor, que essa paz possa se estender em todo o universo, aos nossos governantes, que eles possam lembrar do compromisso assumido para auxiliar uns aos outros no progresso moral. Ajude, Senhor, para que quando formos cairmos em erros, colocarmos a mão na consciência e lembrar de Ti, o que Tu faria. Abençoa, Senhor, também todos os que se encontram abandonados, esquecidos, nos hospitais, asilos, presídios, até mesmo na vida, Senhor. Que todos eles possam ter coragem, resignação e sempre, acima de tudo, a fé. Ilumina-nos, Senhor, e agradecemos também por esta casa, por tudo que os amigos espirituais prepararam, que nesta noite possamos sair daqui bem melhores do que chegamos. E assim seja. Esta noite nós temos a presença do nosso amigo Nilson. Ele é de Arapongas e novamente ele está aqui com a gente para trazer sobre uma mensagem sobre o amor. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a mensagem, o capítulo é Amai os vossos inimigos, e temos uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho: em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza da alma, que a menor injúria entende que é só com sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema,
no fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante a Deus? Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes em um madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelo que vos ofendem. Amigos, lembrai deste preceito: amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com um perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não se temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não só a natureza conferiu ele esse direito para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um outro soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça, aquele que disser raca ao seu irmão, quão mais severa será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão. Essa mensagem é de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Quem quiser ler novamente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 12. Bom, primeiramente, muito obrigado, uma boa noite a todos vocês por estarem aqui, dividindo conosco um momento de reflexão. Quem me vê fazendo bate-papos como esse, sabe que eu começo as minhas reflexões sempre dizendo que eu agradeço aos ouvintes, porque eu estou falando muito mais para mim do que para os ouvintes. É a minha reflexão com relação à minha caminhada, é que eu divido com pessoas que gostariam de ouvir também e compartilhar desse ensinamento que o Cristo nos fez, que o Cristo nos deu. Essa proposta temática de dizer do amor ninguém foge é uma frase de um participante de um evangelho que nós temos um grupo de evangelho pela manhã, no domingo pela internet, então tem gente de vários lugares do país, e esse participante é de dois vizinhos aqui no sudoeste do Paraná. E quando a gente leu esse texto, acabamos de ver o texto de Santo Agostinho, ele tomou a palavra na provocação do evangelho e disse assim: olha, eu quero só dizer para vocês que do amor ninguém foge. E eu fiquei com aquela frase, anotei a frase e tudo, e eu precisava fazer o tema da palestra.
Aí eu falei, eu vou trabalhar em cima desse tema. E foi muito gostoso o Evangelho, porque no Evangelho produziu o que vocês vão ouvir. Isso aqui que eu vou trazer para vocês é fruto de várias reflexões das pessoas desse Evangelho. Então, tinha lá a Mariana com seus 18 anos de idade, esse irmão que falou essa frase com seus 65, e aí sucessivamente outras pessoas estavam lá e participaram dele. E aí a gente começa a fazer um comparativo do texto do Evangelho, que foi escrito, como vocês viram, foi psicografado, como vocês viram, em Paris em 1858, se não me engano, 62. E ele fala de um duelo, que era uma prática extremamente normal naquela sociedade que nós já vivemos. Não esqueçam que as encarnações nossas já produziu efeito. E nós já passamos por duelos. Nós já passamos, mas por duelos de armas, ou por espada, ou por pistolas, ou por qualquer coisa. Mas a gente continuou duelando. A gente continua duelando. Aí o texto me chamou a atenção porque nós acreditamos piamente que nós precisamos ter batalhas bélicas. E a gente cria isso com tanta facilidade que em alguns momentos nós fazemos desafio usando duelos, usando música, usando dança, usando outras armas, para ver quem é que vence. E aí tem uns filmes recentes aí das danças de rua, onde as equipes se duelam, para um querer ganhar do outro, um querer superar o outro, para que a gente tenha um troféu para oferecer. E na verdade, o troféu que a gente tem para oferecer é essa frase que eu trouxe de São João, na Epístola de São João. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós conhecemos e cremos nisso. Como espírita, isso fica muito claro para nós. Isso não tem discussão. Como espíritas, na doutrina, o tempo inteiro nós ouvimos isso. E dos nossos grandes mentores encarnados, como um Chico, um Divaldo, a gente vive ouvindo isso. E dos mentores desencarnados, mais ainda. Daí Joana fala isso, Filomena de Miranda fala isso, e tantos outros vêm falando muito fortemente na nossa cabeça. Olha, amor de Deus é infinito porque Ele é o amor. E se Ele é o amor, eu sou filho dele, sou criatura divina, então, portanto, eu tenho que ser amor também. Eu tenho que viver esse amor, porque o amor de Deus está em mim, que é essa frase de João. E é com base nela que a gente tem que começar a olhar a nossa passagem nesse momento dos duelos de Facebook, dos duelos de rede social, dos duelos de reunião de condomínio, de reuniões no centro, no próprio centro. Às vezes nós temos duelos desnecessários, porque o ego nosso, o ter nosso, passa a ser mais importante do que a existência do nosso espírito encarnado, dividindo e compartilhando a vida. E para trabalhar essa reflexão, eu fui buscar um texto do Chico Xavier, que é uma reflexão que ele fala e ele chama de Teu Livro. Essa reflexão está, o autor é Emmanuel, foi psicografado do Chico Xavier no livro Mãos Unidas. E aí Emmanuel começa o livro como página aberta. O nosso livro, a nossa vida, ela é escrita por isso daí. E aí Emmanuel começa dizendo: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Então, nossa passagem encarnada nesse planeta, que já se prepara para a regeneração,
que já está no final da virando a página dele, porque ele já virou, ele já escreveu, o planeta já escreveu o livro, as páginas do capítulo dele sobre provas e expiação, e nós participamos ativamente dessas páginas, ora com guerras, ora com massacres, ora com bastante amor e harmonia, e ora com o sacrifício do Divino Mestre, que foi quando nós resolvemos mostrar a Deus que a gente era mais poderoso que Ele. Fomos lá e crucificamos o Filho dele. Falamos, nós temos o direito de tirar a vida de um ser de luz. E fizemos isso. A humanidade fez isso na sua trajetória egóica. E aí, ele diz ainda, cada hora é uma afirmação da tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Então, o nosso livro não é escrito por outros, é escrito por nós com os outros, com as participações. Nós devemos isso aos nossos à nossa família, nós devemos isso aos nossos amigos, nós devemos isso aos nossos companheiros de trabalho. Eles estão escrevendo o livro conosco, porque as relações nossas são com eles. É com eles que eu troco o relacionamento, é com eles que eu falo, é com eles que eu xingo, é com eles que eu perdoo, é com eles que eu faço as minhas desculpas. São essas pessoas que ajudam com que eu me aprimore. Então, portanto, o Emmanuel diz, é com a tua personalidade se afirma a partir de situações e as pessoas que te cercam. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do seu nome. E aí, a primeira pergunta que eu faço é, como é que está o seu livro, a sua página? O que nós estamos escrevendo na nossa página? O ponto de interrogação é proposital aqui, viu? Estamos escrevendo o quê? As coisas do ter, do sofrimento, das guerras, da avareza, do egoísmo, ou nós estamos duelando ainda conosco mesmo, porque não entendemos que está na hora da gente abandonar a nossa condição egóica, deixar ela bem aqui do ladinho, porque o ego vai existir, eu sou obrigado a viver com o meu psique faz parte da minha caminhada, como diz Haroldo Dutra, eu fico como observador dos meus macaquinhos e das minhas macaquinhas, eu não preciso dar a eles todo o direito deles fazerem o que eles querem da minha vida, das minhas lembranças, dos meus julgamentos, eu não preciso dar esse direito a eles. Eu tenho que me aquietar e deixar que o meu espírito trabalhe e diga para os meus macaquinhos e minhas macaquinhas o que eles têm que fazer. Eu estou falando das macaquinhas, mas para quem não leu, é o livro Mind do Haroldo, que ele coloca que nosso psique é formado de macaquinhos que ficam conturbando nossa mente. Um macaquinho é o julgamento, a outra macaquinha são as nossas lembranças, o outro macaquinho é aquele que quer resolver tudo, quer controlar tudo, e aí a nossa mente fica ocupada com esse duelo. Nós ficamos nos duelando e a gente não perdoa, a gente não se esvazia do orgulho e da vaidade, que é esse o propósito de escrever essa página. Quando o Emmanuel diz, escreva a sua página para o amor, eu tenho que estar prudentemente relaxado, prudentemente pacificado comigo mesmo, para que eu possa pacificar o outro. E aí tem duas passagens do Evangelho que vocês ouviram e que eu quis resgatar para isso. Uma delas, quando ele diz, é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas de mandamento dos homens, fala o profeta.
Porque é assim que está acontecendo no passado, que aconteceu no passado com a nossa humanidade, e é assim que acontece hoje. Nossas narrativas, e hoje está muito comum esse termo narrativa, né? Principalmente com a ascensão política aí, desses processos aí que nós estamos vivendo, as narrativas estão propondo coisas que são do homem. Nunca essas narrativas trazem as máximas dos mandamentos divinos, que são as leis que estão lá no livro dos Espíritos. As leis da natureza, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei está lá. Nós sabemos como exercê-las e nós as exercemos através de nosso livre-arbítrio, de nossa escolha. E ainda estamos escolhendo as narrativas dos mandamentos dos homens, que é ter. E aí Jesus fala: toda planta que teu pai não plantou será arrancada. E aí nós falamos assim: nossa, Jesus é violento demais. Não é violento não. E algumas federações espíritas hoje estão editando um novo livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos está muito homofóbico e muito, como chama isso? Quando você tem discriminatório. Que discriminatório é esse? Que direito eu tenho como homem de dizer que essa situação, cujos espíritos são de luz que nos informaram, estão cheios de dúvidas ainda? Porque nós temos um patamar de construir a nossa árvore, de construir o nosso jeito, mas o nosso jeito de ter e não de ser. E aí, dentro do livro, voltando à página do livro, Emmanuel diz: as boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. O que ele quer dizer com isso é que, ao invés de eu me duelar, de eu fazer duelos desnecessários, por que eu não faço amor? Por que eu não amo? Como diz o Evangelho lá, ao invés de você duelar, por que você não se cala? Você pega o seu amor próprio, abaixa a bola dele, dá uma descansada, como dizia uma grande amiga minha, faz de conta que você encheu a boca de água, né, um golão de água assim, segura, conta até 10, porque está cheio de água, você não pode falar, espera, reflete, e depois você fala. Você vai ver que você não vai ofender, você vai ver que você não vai falar mal, você vai ver que você não vai julgar, porque você já fez um exame de consciência, você já fez o que nós chamamos de uma meditação. São 10 segundos, contar até 10 é 10 segundos de paz para que você não fira o outro. E aí nós temos hoje uma série de coisas aí, de cursos e mais cursos, falando do ego e falando da comunicação não violenta. Imagina que alguém precisa fazer curso de comunicação não violenta porque nós estamos muito violentos. Nós não conseguimos entender que comunicar é trocar relação. E se eu tenho um ponto de vista que não converge com o ponto de vista do meu companheiro, ou da minha companheira, do meu amigo, eu tenho que ouvir como observador, como diz o Dutra. Seja um observador, não precisa julgar. Deixa ele colocar as coisas que lhe convém. E aí a gente pode construir algo. E aí tem essa frase do Emmanuel quando ele fala no livro: em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista, em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene, isto é, que não sai, a história de tua passagem com amor. Sabe, vamos grafar, vamos escrever o nosso livro de práticas boas, de relações boas, não de conflitos. Agora, os conflitos vão existir porque nós temos o arbítrio para decidir. Nós temos uma carreira de vícios que nós vivemos. Esse
Isso está impregnado em nosso perispírito, é por isso que estamos aqui ainda, senão já estávamos numa caminhada espiritual muito melhor. Nós só estamos aqui encarnados porque ainda temos coisas para tirar de nosso perispírito, de encarnações passadas, de passados que a gente precisa fazer, e teimamos em aplicar isso recorrentemente, repetimos os nossos erros. E aí, gente, quando eu repito um erro pela segunda vez, eu não estou repetindo um erro, eu estou escolhendo errar. E é esse detalhe que a gente tem que olhar. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. Aquilo que você vai experimentar é aquilo que você vai escrever. E aí você tem que escolher no livre-arbítrio teu que tipo de árvore você vai escolher, a do mal ou do bem. Se eu escolher a árvore do mal, eu vou continuar acumulando rancores e mágoas, sentimentos viciosos, e que atinge diretamente o nosso espírito. Como é que atinge o nosso espírito o sentimento de mágoa e de rancores? Atinge porque na condição do espírito ele vai produzindo uma tela, fechando a luz que o espírito dá a nós, fechando a condição do espírito nos guiar. Tem uma canção do Zeca Pagodinho que eu gosto muito, que é aquela que fala: deixa a vida me levar. E as pessoas entendem isso às vezes de uma maneira equivocada. Eu vou dizer como é que eu entendo isso para ver se está batendo com o que vocês também entendem. A vida, segundo o ensinamento do Cristo, o meu espírito é o caminho, é a verdade e é a vida, porque ele é fruto do princípio inteligente que habita a nossa condição humana, que habita o perispírito. Esse espírito é de luz, porque ele vem do caminho do divino. Portanto, a vida que eu preciso que me guie é a vida do meu espírito. É ele que tem que me guiar. Por isso que quando ele canta essa canção, me remete a isso. Deixa a vida, deixa meu espírito me levar, e não as coisas ofensivas do mal, não os rancores, as mágoas, os egoísmos, a luxúria e qualquer outro vício que a gente tem. Porque é através do perdão que a gente consegue eliminar as toxinas que atrapalham a iluminação de nosso espírito. E aí, o exercício que nós fazemos é de enfrentar as vicissitudes da vida, é de enfrentar as dificuldades que a vida me coloca. Eu não tenho que ficar olhando o outro, eu não tenho que ficar olhando como o outro vai ficar, com condição o outro vai ficar. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer para ela: olha, isso faz parte da minha caminhada, e identificar nos meus relacionamentos por que eu tenho que viver aquilo. Nós temos vários, né? A gente tem várias pessoas que, quando próximo de nós, ou um pouco mais distante, mas nos tiram do sério. Quando tiram do sério, você tem que entender que é você que tem que olhar. Essa é uma vicissitude que você tem que olhar para você, e olhar para dentro e corrigir. As ofensas da vida também nós temos que enfrentar, e não ficar duelando com os outros para tentar provar que a gente é melhor, que a gente é mais entendido, que a gente tem mais condições, que a gente é mais soberbo, né? Porque na verdade é esse que você faz. Quando eu me sinto ofendido e eu quero retrucar minha ofensa, eu uso um vício que é o vício da soberba, e vou dizer assim: não, você não sabe o quanto que eu sou bom. E o pior é que eu já fiz isso muito na vida. Sério? Quando eu me deparei com isso, eu fiquei muito chateado comigo, porque eu fiz isso várias vezes, e não fiz isso de maneira violenta, não, de maneira sarcástica, de maneira cínica, como fazia os filósofos
sofistas. Usavam desta forma, do conhecimento que tinham, da informação que tinham, para massacrar o outro. E isso é ruim. Isso é uma faca muito mais afiada. Isso é uma arma muito mais mortal que a gente faz. Porque fere o espírito do outro. Fere o coração do outro. Quando eu descobri isso, eu fiquei anos tentando achar por onde que eu ia encontrar isso. E aí, o que o coração da gente faz? O coração da gente fica falando com a gente para a gente prestar atenção e a gente não presta. E aí eu fui fazer um curso, não esqueço nunca, eu fui fazer um curso de dança circular. Era um curso muito gostoso de fazer, muito querido. E aí, o final, tinha um dia lá numa das atividades que nós tínhamos que nos honrar com um personagem, pegar um personagem, montar um personagem. Aí tinha uma historinha toda para contar, e esse personagem tinha que trazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa para os outros personagens que estavam lá. Eu me preocupei, como um bom diretor de teatro, com todos os outros personagens, com todo o cenário, com tudo, menos com o meu personagem. Como eu não estava fazendo teatro, como eu estava vivendo uma experiência de amor, imagine o que me aconteceu. A hora de viver meu personagem, faltou elemento, faltou substância, faltou o que eu precisava dar, o meu espírito. O meu espírito não estava lá. Quem estava lá era alguém, menos eu. E aí, qual foi o personagem que mais prejudicou o exercício? O meu. Porque eu não fiz a parte que me tocava. Então, é essa experiência, é esse perdão que eu tive que fazer. E o dia que eu tive que fazer esse perdão para aqueles 30 elementos, que eram todos desconhecidos, não conhecia ninguém, nós nos conhecemos no curso, cada um vinha de algum lugar desse planeta. Aí eu me vi em delicada situação de querer soberbamente falar mais que os outros, ser mais que os outros, ter mais que os outros. E aí eu comecei a minha correção. E olha que isso eu já tinha 55 anos de idade. Então, muita coisa aí precisa ajustar. Imagina o que eu fiz para trás, né, gente? Porque daí quando eu me dei conta disso, eu falei assim, nossa, eu não tenho só 50 anos de vida, né? Eu não tenho 55 anos de vida, eu tenho mais. Como espírito eu já fui muito mais coisa. E aí, esse caminho que a gente tem que escolher. E dentro dessa escolha, tem dois textos que a Cláudia leu no Evangelho que eu gostaria de trazer. Uma delas é: a finalidade de uma religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Está lá as escalas dos Espíritos no livro dos Espíritos. Está lá a caminhada que nós temos que fazer. Você tem que se encontrar no seu caminho. Lógico que a gente continua nos imperfeitos. Eu acho que ainda as classes, eu não saí da classe 6 ainda. Eu ainda estou ali, estou precisando passar um pouquinho mais, mas ainda não consigo me aproximar de alguma coisa um pouco mais saudável. E aí preciso melhorar muito. É assim que eu me enxergo. Porque a gente tem que ter clareza que a gente ainda está na imperfeição. Mas a imperfeição não é maldosa. Ela só é maldosa quando eu não escolho, quando eu não faço o meu caminho. Eu não escolho, eu não aceito, eu não faço, eu ignoro. Quando eu ignoro é a pior coisa que você faz. Porque você está ignorando uma coisa que é verdadeira. Então o ir e ficar é uma decisão sua na vida. E aí não é suficientemente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza real, a pureza no coração. Que é isso que me faltou naquela ocasião. É isso que me prejudicou naquele grupo. E aí, esse é um livro meu. Essa é a página do meu livro que eu preciso reescrever, como diz o Chico. Tá bom, você errou lá? Errei.
Você tem como mudar aquela situação? Não, mas eu posso mudar daqui para frente. Eu posso reescrever, que é o que eu estou tentando fazer. Nós tentamos fazer. E isso não pode ser sofrimento, isso não pode ser angústia na vida de vocês, na vida nossa. Isso tem que ser algo amoroso, algo afetivo, porque nós estamos fazendo essa reconexão. A raiz da terra, como ser humano, sempre vai acontecer, porque eu sou humano, e como humano, eu estou com meus pés na terra, mas eu tenho uma árvore dentro de mim, uma árvore da vida, que é meu espírito, que ele é imortal e que eu vou levar comigo. Nesse momento eu estou encarnado, mas quando eu desencarno, isso vai junto comigo. É essa precisão da árvore da vida que eu tenho que construir no amor, na caridade e na benevolência. É isso que pede o livro do Emmanuel no seu livro. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam, isto é, nas vidas que nós fizemos, como encarnados em várias épocas. São páginas, são capítulos que foram escritos. Não desprezes assim a companhia da indulgência através da senda que o Senhor lhe deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo um pedido de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro da tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Se a gente for pensar nessa trajetória que a gente ouviu, nesse movimento que a gente ouviu, como é que está fazendo o movimento nosso? Porque nós costumamos fazer esse movimento sempre pela vitimização. A gente acha que a gente foi impingido por alguém a fazer a situação. E o que o Dutra nos traz na reflexão de nosso ficar calmo, ficar observando, ficar olhando e agindo com o nosso coração, é para que a gente possa nos modificar, para que a gente possa construir algo novo, porque o movimento de regeneração do planeta vai pedir isso, está pedindo isso. Por isso que não dá para ninguém fugir do amor. Nós gostemos ou não, nós vamos ter que amar incondicionalmente a nossa vida. E para isso eu tenho que viver intensamente o amor dentro da minha vida. É com essa trajetória que nós construímos o que há de mais importante em nós, a luz de nosso espírito. É com essa trajetória que a gente reflete o amor do dia a dia. E lá, no livro dos médiuns, nós vamos encontrar uma explicação, não é nem no livro dos médiuns, desculpe, é no livro Obreiros do André Luiz. Isso. Obreiros da Vida Eterna, é isso? Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz vai dizer assim, que nós vamos fazer uma trajetória cuja autoridade do Espírito é reconhecida por sermos vivos, por sermos verdadeiramente inflexíveis no amor. Se nós conseguirmos, porque o questionamento era se existia ou não uma escala de autoridade do outro lado.
existe uma escala de autoridade, mas não autoridade como nós temos aqui, alguém investido de ter um título e aí eu respeito o título da pessoa. Eu só respeito o espírito como um Chico, um Divaldo, porque eles têm uma autoridade moral. Eles construíram um amor que exala, que expande, que na nossa energia eletromagnética nos contamina e nos modifica. É isso que nós devemos fazer. E eu acho que terminou. Então, do ponto de vista do que está ali, para passar para vocês. Eu vou voltar só para vocês ficarem com esse texto. Mas o que eu gostaria de finalizar a minha fala é dizer para vocês que esse exercício é um exercício muito difícil. Não é um exercício fácil. Porque viver a condição de amar é viver intensamente numa relação de pureza no coração. E as nossas vaidades, os nossos vícios egóicos tiram a gente desse centro. Distribuem para nós algumas coisas que às vezes você se tira do teu prumo, você fica meio que balançando. É nessa hora que a gente precisa de vocês, precisa do outro, precisa do abraço, precisa do toque, precisa da presença, precisa do que Mafezoli fala, eu preciso de um cimento societal, aquilo que me une, que é a interação entre as pessoas. Nós não podemos perder as interações. E graças a Deus, hoje em dia nós temos interações possíveis de todas as formas. A interação por via internet é tão interação quanto essa pessoal que a gente vive. Está aqui, ó. Nós estamos falando de amor e está sendo expandido vibracionalmente por uma rede e está indo para confins, não sei aonde vai chegar. Mas mais do que falar, eu tenho que viver. E esse papel, a casa espírita tem que ter cuidado para não se perder. A casa espírita é importante, porque é na casa espírita que nós não temos nenhum anteparo para dizer que isso está certo e isso está errado. Somente o anteparo da razão, da inteligência e do amor. Na casa espírita isso é possível. Em outras religiões eu tenho pastor, eu tenho bispo, eu tenho padre, eu tenho não sei quem que vai dizer para mim, oh, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Não, aqui nós podemos, a partir do que o Pentateuco nos disse. Os livros de Kardec, traduzidos pelo Espírito da Verdade, traz essa verdadeira paz para nós, porque cabe ao nosso arbítrio decidir e escolher que amor a gente quer viver ou que amor a gente quer abandonar. Mas de todo jeito, uma hora você volta nele. Não esqueça disso. Uma hora você vai precisar viver o amor que Cristo nos pediu para a gente viver e deu a vida para todos nós. Que vocês possam retornar aos seus lares assim, com muito amor e muito carinho. Muito obrigado mais uma vez pela paz e pela tranquilidade com que vocês me ouviram, e espero ter contribuído com o caminhar de vocês nessa trajetória para a nossa regeneração, porque das provas a gente já está bem machucadinho. Vamos procurar a nossa regeneração. Muito obrigado. Bom, acho que nós temos uma mega tarefa aí para frente, né? Eu agradeço, Nilson, pela mensagem. Eu sempre fico me perguntando, né, aqueles primeiros cristãos que tiveram contato com Cristo, a gente sabe que muitos perceberam a luz, aquela paz que Jesus transmitia, e muitos já entenderam aquilo, uns através da visão, outros através dos gestos. Eu sempre penso, né, porque faz 2000 anos que ele esteve aqui, trazendo uma mensagem que não tem segredo,
mas ainda a gente prefere pegar o caminho da ilusão, né? Então que essa noite a mensagem que a Nilson nos trouxe nos convida a olhar para nós mesmos, né? Que nós possamos fazer essa tarefa e talvez de pouquinho em pouquinho conseguindo aumentar a nossa dose de amor também, né? Então, muito obrigada, Nilson. Eu convido então os trabalhadores para a sala de passe. Eu pensei que a vida nunca fosse assim, que a felicidade então pra mim seria só buscar você, meu Jesus. Eu agora compreendo que a dor tem sua razão de ser. Sentir, sofrer, chorar ao ver todo amor e a luz da manhã hei de encontrar. Hoje servir, sorrir e amar, meu Jesus. Toda lágrima traz traição, eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Todo amor e a luz da manhã hei de encontrar. Hoje servir, sorrir e amar. Eu pensei que a vida nunca fosse assim, que a felicidade então pra mim seria só buscar você, meu Jesus. Mas na força que roda o peão, joga a bola como doce ao botão, pula amarelinho ao balão, subindo, vai toda a gente olhando pro céu, e o olhar se enche de luz. Uma estrela canta, eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as
sol, tá na companhia do irmão, tá no voo leve do avião, partindo, vai, toda a gente olhando pro céu, e o olhar se enche de luz, uma estrela canta, eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós somos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar, e fomos feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim, feitos pra amar. Sem tristeza eu trago no peito, sem certezas carrego comigo. Se me aflijo por dor ou por medo, em Jesus é que encontro abrigo. Sua mensagem de paz e conforta, me alivia e me faz chorar. Quero o sol da verdade eterna, libertando a minha fé, e na certeza da dor passageira, confiante, lutando de pé. No futuro verei que é possível caminhar sem sentir meu Senhor. Mestre Kardec, que nos ensina, é preciso que hoje deixemos os desejos de ontem pra trás, e lutemos pra que essa verdade oriente o caminho da paz. Mestre Kardec, nos ensina, sei que um dia estará sobre todos, ensinando os caminhos de Deus. Nesse dia terei a certeza que o mundo enfim compreendeu. Mestre Kardec, nossa doutrina. Boa noite a todos. Vamos todos fechar os olhos, levar o nosso pensamento a Deus.
agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas oportunidades que temos de aprendizagem e de proteção, para que Deus nos proteja, nos guie pelos melhores caminhos. E pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, nos mostre o caminho que devemos seguir. Proteja-nos de todo mal, que assim seja.